Boa noite, amigos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. As pessoas estão sendo convidadas. Não vou ter como fazer essa transmissão hoje pelo Facebook. Meu computador deu algum problema agora. Boa noite, Silvinha, seja bem-vinda. Tudo bem? Estou tentando entrar aqui pelo Facebook, mas estou tendo uma grande dificuldade. Meu computador deu problema. Vou ver depois, mais tarde, isso. Olá, dona Marta, boa noite. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, minha querida. Como vai a senhora? Espero que estejam todos bem aí, né? Porque estou sabendo que Copacabana está complicado, os hospitais estão cheios. Eu tenho uma amiga que é enfermeira do São Lucas e me disse que eles já estão abrindo mais um CTI só para Covid. As coisas estão complicadas, estão cada vez complicando um pouco mais. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Boa noite, Glória, bem-vinda, querida. Cezinha, o pessoal já está entrando aí. Boa noite, César, seja bem-vindo também. Vamos aguardar só um minutinho para a gente poder começar o estudo. Cris Duncan, boa noite. Seja bem-vinda, Cris. Espero que você esteja bem também. Sua irmã Solange, a família. Mande um abraço para ela, viu? Boa noite, César. Seja bem-vindo. Vera Moreira, que bom lhe ver também, minha querida. Boa noite. Seja bem-vinda. Bom, meus amigos, vamos começar o nosso estudo. São 30 minutos, para a gente não ficar muito tempo também aqui perdendo o nosso tempo, não é verdade? Então, nós vamos hoje fazer o estudo do Livro dos Espíritos, como sempre fazemos. Então, é um estudo sequencial, como todo mundo já sabe, mas antes de qualquer estudo, de qualquer preparo, de qualquer estudo espírita, principalmente um livro tão importante como o Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal do Espiritismo, é necessário que a gente faça uma breve prece de agradecimento e de pedido de proteção a Jesus e aos mentores da nossa casa, para que nós possamos ter um trabalho tranquilo. Então vamos elevar nesse momento os nossos pensamentos a Jesus, a Francisco de Assis, o patrono do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, nossos queridos mentores pessoais, os mentores do Grupo Espírita, para que possam nesse momento nos envolver do seu amor, nos envolver com o seu amor, com o seu carinho, com a sua proteção, e que nós possamos nos integrar o máximo possível, possamos estar juntos nessa reunião maravilhosa e que a inspiração superior possa nos trazer maior capacitação de compreensão e percepção do que vai ser lido e estudado. Então, Senhor Jesus, em Teu nome, a Ti rogamos e pedimos autorização para iniciar os estudos desta noite, dizendo graças a Deus. Então, meus amigos, vamos começar o nosso estudo. Eu vou colocar vocês vão me ouvir muito melhor agora com esse fone de ouvido. Espero que vocês me ouçam bem. Boa noite, Dani. Boa noite, seu Luiz. Aqueles que chegaram enquanto eu fiz a breve prece, sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar agora o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E nós vamos iniciar já na questão de número 80. Então eu peço a vocês que quem quiser acompanhar, o meu livro dos Espíritos é a tradução de Evandro Noleto Bezerra, mas vocês podem pegar qualquer um dos livros que vocês tenham, porque só mudam algumas palavras. A essência da questão e a essência das respostas é sempre a mesma. Não tem risco nenhum de vocês lerem algo que não esteja no contexto do Livro dos Espíritos. Não tem risco, ok? Então vamos lá, pessoal. Nós começamos na semana passada o livro 2, o segundo livro do Livro dos Espíritos. Costumamos dizer, esclarecer as pessoas que não têm esse conhecimento, que o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. Livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. O livro 1 fala sobre a criação, sobre a gênese planetária. E o livro 2 fala sobre o espírito. Então nós começamos o capítulo 1 do livro 2 falando sobre origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, a forma e ubiquidade dos espíritos, o perispírito. Vamos estudar todas as propriedades e a essência do espírito.
né? Então nós estamos hoje na questão número 80. E essa questão, através dessa questão, Allan Kardec faz o seguinte questionamento à espiritualidade superior. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Então vem a resposta da espiritualidade superior a respeito dessa pergunta. A criação dos espíritos é permanente? Essa é a pergunta. Ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta: é permanente. Isto é, Deus jamais deixou de criar. Então, nós vamos lembrar aqui que os espíritos, eles são criados por Deus, né? A fonte geradora dos espíritos é Deus, que nunca deixou de criar. Por que a gente tem essa certeza? Porque nós já sabemos que Deus, como Jesus disse no seu Evangelho, meu Pai trabalha até hoje e eu também vou trabalhar. O que significa que nós temos que ter a certeza plena de que Deus não para em momento algum. Nenhum minuto, nenhum segundo de Deus é inútil. Nós ainda temos as nossas férias, que não são inúteis, que são importantes para que nós possamos descansar. Nós ainda temos aqueles momentos em que desperdiçamos o nosso tempo de maneira inútil. Mas Deus, soberanamente perfeito, não faz nada inútil. Nenhum tempo, nenhum milésimo de segundo de Deus é inútil. Então Deus está o tempo todo criando mundos, criando seres, e todos, desde o início, sem nenhum privilégio, todos igualmente, da mesma maneira. A forma de Deus criar os espíritos é a mesma. Então, a espiritualidade superior confirma essa informação quando ela diz que é sempre permanente a criação dos espíritos. Por quê? Porque Deus não para de trabalhar, de criar. O tempo todo Deus cria. Se Deus parasse um dia de trabalhar, de criar, de produzir, certamente o mundo viraria um caos, estagnaria e não iria mais existir. Então o que nos faz existir é essa dinâmica completamente ativa, divina, que faz a vida girar o tempo todo. Então por isso que nós temos espíritos, inclusive, em todos os graus de adiantamento. Nós temos espíritos primitivos, ignorantes, que foram recém-criados. Nós temos espíritos que já estão passando da primitividade para a fase de provas e expiações, para uma fase superior, que é o segundo grau, que nós no Espiritismo classificamos através de Kardec para que a gente possa compreender mais ou menos a questão da evolução do espírito, né? Nós temos os espíritos que estão de provas e expiações passando para a regeneração, como é o nosso caso no momento. Temos espíritos superiores, temos espíritos já nos mundos ditosos, que nós costumamos chamar de mundos felizes, e nos mundos celestes, que são os espíritos superiores, como Jesus e tantos outros que nós já conhecemos, que já passaram por essas fases todas da criação e continuam produzindo, continuam evoluindo, porque a evolução é eterna. Então o que nós temos que saber aqui é que a criação divina é permanente, o que significa dizer que nesse exato momento Deus está criando o tempo todo novos espíritos e sempre simples e ignorantes. Então nós espíritos, sempre teremos trabalho pela frente, nunca deixaremos de ter trabalho, porque quando nós estivermos lá em cima, no topo da evolução, quando formos espíritos relativamente perfeitos, nós teremos vários irmãos a serem amparados por nós, porque Deus continuará criando por todo o tempo. Isso é maravilhoso, porque isso nos traz também o alento de sabermos que nós somos imortais, nós somos eternos. A partir de criados, passamos a ser eternos, porque nunca mais deixaremos de existir. E sempre terá utilidade a nossa presença no planeta, no mundo em que vivermos, porque sempre teremos aqueles que virão atrás de nós e que poderão ser amparados pelos nossos conhecimentos, nosso progresso, como já acontece hoje, e como nós também somos tão amparados pelos espíritos que estão à nossa frente na escala da evolução. Isso é maravilhoso, né? Então,
essa questão é muito interessante, porque nós precisamos compreender que Deus o tempo todo cria. Na questão 81, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Nós já tratamos desse assunto algumas vezes, mas vamos falar mais uma vez aqui agora nessa questão de número 81. A pergunta é: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Olha que pergunta interessante que Allan Kardec faz. Ele pergunta se os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Nós já sabemos que o que vem da carne procede da carne, mas o que vem do espírito procede de Deus. O espírito procede de Deus. Eu não sou herdeiro do meu pai e da minha mãe, geneticamente falando, só na parte física, fisiológica, jamais na parte espiritual. Por isso que nós somos espíritos independentes, autônomos na criação. Por isso que quando a gente fala que Deus, quando ele coloca uma criança, um filho, para que um espírito, sob minha guarda como meu filho, ele não é uma propriedade minha. Ele geneticamente provém da minha carne, mas espiritualmente ele é completamente autônomo. Então os espíritos não se criam entre si. Os espíritos são criados por Deus. Deus os cria, é a resposta da espiritualidade superior, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, a origem é um mistério. Por que a espiritualidade já responde na questão 81? Porque já está imaginando o que Kardec vai perguntar à frente. Então ele já está dizendo aqui. É importante nós entendermos nessa resposta, a essência dessa resposta é sabermos que em espírito nós somos criados por Deus. Em carne, os nossos pais nos deram a genética, a herança genética deles, mas fica só na carne. Por isso que nós temos tantas diferenças, às vezes, no mesmo seio familiar, de personalidades. Às vezes você vê uma pessoa tão próxima de você que você não reconhece ela como tão íntima, porque você imagina, meu Deus, como é que pode esse irmão ser tão diferente de mim? Porque ele é um espírito. Ele é um espírito completamente autônomo na criação. Ele provém de Deus e não do meu pai e da minha mãe. As peculiaridades da criação que nossos pais nos dão, o apoio que eles nos dão para que nós possamos evoluir espiritualmente, evoluir moralmente, evoluir cientificamente, são semelhantes entre todos os filhos. Entretanto, a absorção disso, absorver isso, vai depender exclusivamente do espírito. Por isso que é tão importante que nós tenhamos aquele cuidado com a criança, com o pré-adolescente, porque vai chegar um momento, segundo a própria doutrina espírita, que aproximadamente nos 15 anos de idade, que o espírito toma posse de si, da sua autoridade, da sua autonomia. E aí fica mais difícil de um pai e uma mãe incutirem valores morais dentro de um contexto de criação, porque eles já tomam uma personalidade mais forte. Por isso que é importante a gente sempre focar nessa coisa da criação, cuidando de orientar e de ensinar as nossas crianças desde o berço, porque momento chegará que ela vai tomar autoridade, autonomia do seu próprio espírito, e se você não tiver dado a essa criança as verdadeiras lições morais necessárias para que elas possam ser fundamentalmente melhores, você terá perdido a oportunidade de ter cumprido a sua missão, entende? Por isso que nós precisamos compreender que o espírito provém de Deus. Essa é a essência dessa questão. Na questão de número 82, Kardec faz a seguinte pergunta. Essa aí é realmente complexa e a gente vai conversar um pouco mais. Eu vou ler
a resposta e depois a oportuna comunicação de Kardec, reflexão de Kardec e também algumas coisas que a Glória me apresentou, vindo de Miramês e das próprias reflexões dela, que são muito interessantes. É correto dizer-se, questão de número 82, é correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Então Allan Kardec quer saber, já que o espírito provém de Deus e a carne provém da carne, já que matéria é matéria e espírito é espírito, é correto dizer-se que os espíritos são imateriais, porque se eles não são matérias, eles têm que ser alguma coisa. Eles são imateriais, que termo é esse? Uma coisa tem que ser material ou não é material? O imaterial é o quê? Aí a espiritualidade responde a Kardec. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E a matéria quintessenciada é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Nós já estudamos isso inúmeras vezes, já passamos por essa questão e precisamos ainda falar sobre isso para tentar compreender melhor. Qual a diferença entre ser material, imaterial, incorpóreo e corpóreo? Não é? Então a espiritualidade superior aqui, primeiramente nos lembra que o nosso vocabulário é deficitário, que nós ainda não temos uma capacidade ampliada de inteligência e conhecimento científico para termos outros recursos intelectuais para compreender algo tão complexo como a essência do espírito, a origem do espírito. E a matéria ou qualquer outra substância que seja que compõe o espírito. Por quê? Porque o nosso vocabulário é pobre, porque nós não temos capacidade ainda. Mas aí é que vem o grande barato da história. Se o espírito ele foi criado por Deus, ele tem que ser alguma coisa. É necessário que ele seja composto de algo, que ele tenha sido criado, formulado por algo. Existe alguma coisa ali que tem que ser um espírito, senão não existe. E aí é quando quando a espiritualidade diz que nós não temos ainda condições de compreender essa essência, compreender essa composição que é do espírito. Nós já conseguimos compreender muita coisa da carne, da matéria, da composição da matéria, mas do espírito não. Por quê? A formação, a sua essência é muito quintessenciada. O espírito ele não é imaterial, ele é incorpóreo. Porque tem que ter ali uma matéria, mas não é uma matéria como a nossa. Essa é a questão. Essa é a grande questão de tudo isso. Na verdade, não é que ele seja imaterial. Ele é formado por uma matéria, mas é uma matéria completamente diferente da que a gente está acostumado a ver. Então, como nós somos ainda seres bastante limitados, nós achamos que matéria é isso que a gente tem e é isso que a gente toca. Quando, na verdade, não. Pode existir outro tipo de matéria muito mais quintessenciada, muito mais sutil do que a nossa matéria, e nós não vamos percebê-la. É isso que o Espírito Superior está dizendo aqui para Kardec. Não adianta você querer saber ainda qual é a origem, o que compõe o espírito. E eu diria, diz o Espírito Superior, que não seria o termo imaterial, não seria adequado, e sim incorpóreo. Por quê? Porque incorpóreo é porque ele não tem corpo, tá certo? O meu corpo é o que você está vendo aqui. O meu espírito está animando esse corpo. Um espírito tem corpo? Não tem. Então é certo que o espírito seja incorpóreo. Agora, imaterial não poderia ser, porque se ele é criado, ele precisa ser algo.
Ele precisa existir no universo enquanto matéria, mas não a matéria que você está vendo na sua mão. A matéria que você está vendo que compõe o nosso corpo é outra matéria, uma matéria quintessenciada, uma matéria completamente... Ele ainda deixa bem claro aqui que essa matéria quintessenciada, sem analogia, ele ainda pede, diz Allan Kardec, que não tem como fazer uma analogia com o vocabulário terrestre, para que nós possamos compreender o que ele quer dizer com matéria quintessenciada, que é tão etérea que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. Então, como é que nós queremos compreender algo, entender a essência de algo, a formação de algo que nós sequer conseguimos perceber? Quem nos garante que nesse exato momento não haja uma pleiade de espíritos em nossa volta? Quem nos garante que a gente vai em vários ambientes durante a nossa vida e que nós estamos batendo, dando cotoveladas com espíritos desencarnados e nem percebemos a presença deles? Quando nós somos sugestionados por esses espíritos que estão falando no nosso ouvido e nós sequer percebemos eles e sequer percebemos que há uma sugestão externa, porque nós achamos que é o nosso pensamento que promoveu aquela vontade, quando na verdade estamos sendo influenciados pelo mundo externo. Como é que, se a gente não consegue captar esses espíritos à nossa volta, nós queremos compreender a existência deles e a essência deles e a matéria pela qual eles são constituídos? O próprio Chico Xavier, que nós sabemos, tinha uma vidência extremamente forte, grandiosa em sua mediunidade, via espírito o tempo todo, ele mesmo sabia dar essa resposta. O nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ainda continua entre nós aqui, que nós sabemos, que ele conta a história que quando ele foi para a repartição pública e começou a trabalhar numa repartição pública no balcão, que ele se levantava para atender, que eram espíritos que ele não conseguia discernir. Vocês devem ter visto o filme ou lido o livro, que ele se levantava para atender os espíritos, achando que eram pessoas físicas, que ele não conseguia perceber a diferença. Estavam começando a achar que ele era louco, porque ele levantava e falava sozinho no balcão. E uma colega de trabalho da mesa ao lado combinou com ele. Quando ela soube do que se tratava, ela disse: vamos fazer aqui um combinado. Quando for uma pessoa mesmo, eu vou bater na mesa e você se levanta. Quando não for, eu vou te avisar que não é e você não se levanta. Porque ele, Divaldo Pereira Franco, naquela altura da vida ainda, que era muito jovem, não conseguia perceber a diferença entre um espírito encarnado e um desencarnado que batia no balcão. Então, como é que a gente vai querer saber a essência disso? A origem disso? Quando nós não temos conhecimento, nós não temos capacidade de, como ele fala aqui, perceber a sua presença pelos nossos sentidos. Não é interessante isso? Aí vem Allan Kardec e diz o seguinte: dizemos que os espíritos são imateriais, na questão 82 ainda, quem estiver lendo comigo. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Olha que interessante. Quando nós compreendemos o porquê de nós não conseguirmos encontrar uma resposta para essa pergunta,
que o motivo é porque as nossas percepções não nos permitem, nós não é mais fácil considerar a existência, reconhecer verdadeiramente que eles existem e nos guardarmos na humildade da nossa insignificância, aguardando o momento exato em que os nossos conhecimentos, quando nós alcançarmos o progresso moral, o progresso evolutivo, que vai nos levar a conhecimentos mais vastos, podermos decifrar essa questão. Não é muito mais fácil? E outra coisa interessante que a gente tem que saber é que os espíritos não têm forma definida. O superior toma a forma que quiser. Pelo fato dos espíritos não terem também forma definida, nós não podemos compreender, percebê-los, porque eles não vêm com uma forma exata. E os espíritos superiores ainda mais, porque já têm a capacidade de transformação, eles conseguem inclusive se apresentar na forma que eles bem entenderem, que seja melhor para a compreensão da mensagem que eles querem nos passar. Então fica mais complexa ainda essa questão. E por isso que nós devemos compreender que ainda não temos capacidade para saber, mas que precisamos ter a certeza, meus irmãos, de que eles existem. De posse dessa certeza de que os espíritos existem, nós somos fadados a uma felicidade incrível, porque nós então chegamos à conclusão de que os nossos entes queridos, os nossos amores que já partiram, estão vivos, em espírito, vivendo em uma outra dimensão, com uma outra matéria, que é a matéria espiritual. Nossos pais que já partiram estão vivos, nossos tios estão vivos, nossos amores estão vivos, só que de uma maneira diferente da nossa. Isso é consolador. Por que eu estou estudando isso aqui? Porque eu quero entender isso e acreditar nessa verdade que eu estou dizendo para vocês agora. Os meus pais estão vivos. Aqueles que já partiram, nossos amigos, estão vivos. Nossos amores estão todos vivos, porque eles estão vivos em espírito. E não é pelo fato de eu não percebê-los que eles não existem mais. Isso é muito limitado. Pensem comigo, a gente é muito limitado nos nossos pensamentos. Só pelo fato de eu não estar mais vendo aquela pessoa que eu via todo dia, eu acho que ela acabou, que ela não existe mais. Não é por isso, o fato daquela pessoa não estar mais convivendo comigo não significa que ela tenha simplesmente desaparecido, acabado. Não existe fim para o espírito. O espírito é imortal. O espírito é eterno, porque ele é criação de Deus. Quando nós somos criados por Deus, enquanto espíritos, se Deus deixa a sua fagulha divina em cada um de nós, é para a eternidade. Nós nos tornamos seres eternos porque somos criaturas divinas, filhos de Deus, criações de Deus. Deus é o Criador, é o gerador de tudo isso. Mas a partir do momento em que Ele coloca a centelha divina dele em cada um de nós, nós nos tornamos eternos também. Então aqueles que partiram antes de nós estão vivos porque são eternos. E isso é maravilhoso. Questão de número 83, para nós encerrarmos o estudo de hoje. Os espíritos têm fim, olha onde a gente vai chegar agora. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Vamos lá. Os espíritos têm fim? Interrogação. Aí, na mesma pergunta, Allan Kardec continua. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, que é Deus. Qual é o princípio que os espíritos emanam? Eles vêm de Deus. E sendo esse princípio eterno, mas o que perguntamos é se as individualidades têm um termo, ou seja, um fim, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais.
É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Essa é a questão que Allan Kardec propõe à espiritualidade superior. Vamos à resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Aí há uma observação que eu botei aqui, que a Glória fez para mim nesse estudo maravilhoso que a gente está tendo, que eu vou falar para vocês. Os espíritos não têm fim, não podem ser destruídos, mas transformados constantemente para melhor, seguindo na direção do progresso, ela continua dizendo, até chegar à perfeição relativa. Os espíritos não têm fim, eles tiveram início. Então, Allan Kardec chega e fala, mas se alguma coisa tem começo, como ela pode não ter fim? Não sabemos essa resposta. Não temos que saber essa resposta. Mas já sabemos que possivelmente esses espíritos não tenham fim, porque eles são criação de Deus, que nos criou, que nos individualizou e nos deixou a sua centelha divina. Senão Deus morreria com cada um de nós. Se o espírito morresse, eu que sou a imagem e semelhança de Deus, se eu morresse, se eu enquanto espírito morresse, Deus morreria também. Se Deus é eterno, Deus não tem começo, meio e fim, Deus jamais vai ter fim. E se eu sou a sua imagem e semelhança e contenho no meu espírito a sua essência divina, jamais o meu espírito pode morrer. Eu, enquanto espírito, não posso morrer, porque se eu morrer, eu, espírito, Deus morre também. Então Deus terá um fim. E se eu compreendo e aceito e reconheço que Deus é eterno, eu também sou eterno a partir da criação. E sempre irei na direção do progresso. Como muito bem colocou a Glória, com simples palavras vou repetir. Os espíritos não têm fim, não podem ser destruídos, não são como a carne, como a matéria. Os espíritos não têm fim, não podem ser destruídos, mas transformados constantemente para melhor. O que significa dizer que a morte do corpo físico me liberta de uma situação, de um momento, de uma situação momentânea, provisória, para que eu possa seguir adiante. Então, aqueles que partem daqui, meus irmãos, não morrem, só se libertam de um corpo físico que volta, esse sim, volta para a massa. Esse sim se transforma em alimento, em objeto útil para a natureza. Mas o meu espírito jamais poderá morrer, porque se ele morresse, Deus morreria também. E aí Deus não seria perfeitamente e eterno. Então, essa concepção, essa constatação nos traz mais uma vez o alento e o amor e a graça de podermos saber, a consolação de sabermos que nunca nós, espíritos, morreremos, porque nós não somos corpo no espírito, nós somos espírito num corpo. Essa é a diferença. Quando este corpo aqui perecer, não mais for útil para o meu espírito, ele vai ser devolvido para a natureza e o meu espírito partirá para outras paragens, mas sempre na direção do progresso. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade dessa reflexão fantástica. Eu estou muito feliz em ter podido estudar. Quero aqui pessoalmente agradecer a Glória imensamente pela grande contribuição que ela dá. Ela me manda um estudo toda semana
Glória, muito, ela está aí online. Glória, quero te agradecer pessoalmente, online, pela tua participação. Esse estudo não teria sido dessa maneira se eu não tivesse estudado o estudo que você mandou para mim. Se eu tivesse só lido, a minha capacidade talvez não fosse ser tão ampla, porque esse estudo que Miramês faz é sensacional e a Glória tem estudado isso comigo e tem sido maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês, não tenho o menor problema em jogar esses créditos todos para nossa querida Glória, porque quem conhece ela sabe o quanto ela é incrivelmente dedicada, incrivelmente estudiosa, inteligente e culta. E ela tem contribuído muito, e hoje muito mais ela contribuiu por conta das reflexões de Miramês. Um beijo a todos vocês. Obrigado, Glória. Eu agradeço imensamente qualquer elogio vindo de você, porque a sua humildade ainda é maior do que tudo isso que eu estou falando. Um beijo para todos vocês que estão presentes no nosso estudo. Que nós possamos nos encontrar amanhã na Conversa Fraterna, às 10 horas da manhã. E à noite nós temos reunião pública do GEF com a nossa querida Paula Lima, que vai falar sobre Jesus, caminhando com Jesus. Não percam. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e uma ótima noite.